Os desafios do hidrogênio, aquela frase lá em cima, parece que a transição energética está resolvida, né? Recordando qual o foco da nossa conversa, qual o grande desafio da transição energética, com uma frase: trocar os fósseis pelas energias renováveis. O final dessa novela é trocar todos os fósseis pelo hidrogênio, né? Ele é o Zé Bonitinho da energia. E fica mais bonitinho quando você pensa que 99% da energia do universo é proveniente do hidrogênio, e o H2, eu estou me referindo a essa molécula que aparece na tela, ela é 90% da composição química do universo. Você fala, então que legal, a gente está querendo um combustível que tem de montão no universo. E isso é verdade, no universo. A pergunta, depois eu mostro isso, é se ele, né, o hidrogênio na forma de H2, ele existe no planeta Terra, gente. Então eu estou dizendo que é um desafio químico e terráqueo do planeta Terra. Qual a pergunta? Se a molécula H2 existe no planeta Terra. Resumindo, o planeta Terra tem hidrosfera, mares e rios, tem a atmosfera, que é o ar, e tem a litosfera, que é a Terra. E a resposta, se tem H2 na Terra, é um não monstruoso. E aí a gente vai embora da nossa palestra. Porque se o objetivo é fazer a transição energética para o hidrogênio, ele não tem na Terra, entendeu? Que papo de maluco. Você vai falar, mas não vamos embora mesmo, vai desligar, apaga a luz, a filmagem, acabou a palestra. Não, a gente queria mostrar como que na Terra se obtém hidrogênio H2. Mas ele, na fórmula H2, que é o que mais tem no universo, ele não existe na Terra. A gente volta a falar disso, só para não pular as telas anteriores. Uma outra dificuldade do hidrogênio, tem os gráficos enrolados aí, em resumo, pegue a palavra compressibilidade. É difícil comprimir o hidrogênio. Você vai falar, e por que isso importa? Porque quando se deseja fazer uma transição, é muito bom se a etapa seguinte copiar alguma coisa da anterior. Quando se inventou as carroças puxado a cavalo, a roda já existia e ninguém desprezou a roda. Quando depois dos animais, né, da tração, aquela fala inicial minha, se trocou as carroças puxadas a cavalo por um motor a combustão, não se jogou a roda fora, gente. Percebe que quando você faz uma transição, você leva o conhecimento anterior. E por que estou falando de compressibilidade em comprimir o hidrogênio? Porque ele é gasoso. E seria ótimo se ele fosse líquido. Sabe por quê? Não se gastava dinheiro na transição energética para o hidrogênio, porque se ele fosse um combustível líquido, toda a infraestrutura mundial... Lembra que eu falei que o petróleo é eficiente porque ele é, né, distribuído, estocável e comercializável no mundo por dutos, por navios tanques, por superpetroleiros, mas o petróleo é líquido e o hidrogênio é gasoso. E essa tela enrolada aí, não importa eu entrar em detalhe disso, em resumo nos diz que é difícil fazer o hidrogênio se tornar líquido. Então isso é uma encrenca, que a gente fala um pouquinho pra frente como tentar resolver essa encrenca. E aí só uma confirmação dessa encrenca, curioso, aquela carreta à direita ali, nos diz que a massa das carretas carregadas, ou seja, aqueles tubos brancos ali lotados de hidrogênio, a massa da carreta carregada é próxima da massa da carreta vazia. Que papo de doido. Você vai falar por quê? Porque o hidrogênio não tem peso, praticamente. Tanto faz aquilo ali, está cheio de hidrogênio ou vazio, é quase o mesmo peso. Enrolado de pensar isso, né? Isso se chama, gente, nos combustíveis, densidade energética, né? Concentrar energia por massa. E é isso que o carvão e o petróleo são excelentes, ou os combustíveis líquidos. Eu falo mais daqui a pouco disso. Estou mostrando defeitos do hidrogênio porque ele parece maravilhoso a princípio. E essa pergunta, ela é respondida nessa imagem, que são as 3 fontes de hidrogênio na Terra, não como H2, mas em fórmulas que contêm hidrogênio na fórmula. Então, por exemplo, lá em cima à direita, a biomassa, aquela imagem de uma plantação, a planta tem hidrogênio na fórmula. Por quê? Porque a gente acabou de ver a fotossíntese, que os vegetais sabem produzir açúcares, glicose, frutose, etc., que são ricos em hidrogênio. Você nunca esqueça, eu estou com fome aqui, da imagem de um brigadeiro. Sempre o meu coração acelera quando eu olho ele, porque tem glicose. O Mercedes da fala aqui, pedir um cafezinho, que senão eu esqueço disso tudo que eu estou falando. Quem me faz lembrar? A glicose, mais do que o cafezinho.
Tá bom, mas sendo objetivo, na biomassa, né, que a fotossíntese produz, você tem hidrogênio. A outra fonte de hidrogênio, aquela imagem ali que é para falar, é uma imagem de companhia de petróleo, mas o que eu estou querendo destacar naquela imagem é a água. O petróleo eu estou com a mão suja de petróleo ali, e à esquerda tem uma amostrazinha de petróleo. Na imagem da direita, P55, Bacia de Campos, na verdade eu não estou querendo, estou fazendo uma brincadeira com a imagem ali, eu estou querendo destacar o mar ali atrás. A água, todos sabem que a fórmula da água é H2, então tem hidrogênio na fórmula da água. É isso que eu queria que alguém me perguntasse, se deixar alguém me pergunta, e a água não pega fogo. É uma curiosidade, mas ela tem hidrogênio na fórmula? Então ela é fonte de hidrogênio. Se desmontar a molécula de água, e na água não tem H2 e O, então ela pode ser desmontada em hidrogênio e oxigênio. Não perca o próximo capítulo, que é daqui a pouco. Eu vou te mostrar que a partir da água se pode obter, sim, ele. Quem é ele? O hidrogênio. A rigor, né, a nível de língua portuguesa, isso é a origem no grego, hidros é água. E gênio, a Gênesis é um livro da Bíblia, Gênesis é geração, é criação. Então o que é o hidrogênios? É o gerador de água. A língua grega e portuguesa dá cola de químico. O nome hidrogênio é porque ele gera água. E se ele gera água, no sentido contrário, a água pode gerar ele, que é o hidrogênio. E isso a gente quer falar. Essa rota de produção de hidrogênio é enrolada. Eu vou tentar resumir ela o melhor possível. Uma pergunta, meus orientadores aqui. Meia hora, tá lindo, tá perfeito. Eu estou só conferindo o horário de Brasília aqui, que tem gente entrando ainda aí. Sejam bem-vindos quem está entrando. Então, rota de produção de hidrogênio, gente. Vou tentar simplificar esse rolo aí. Eu destaquei em azul, à esquerda da tela, na parte inferior esquerda, renováveis. E eu destaquei acima, fósseis. Lá em cima eu falo depois, eu fiz uma seta apontando para o nuclear, deixa quieto o nuclear. Vamos por partes, né? Então à esquerda você viu que tem algumas energias renováveis, as três fósseis que a gente já falou que é petróleo, carvão e gás natural. O nuclear a gente deixa para depois, mas vamos para o meio da tela. Tem uma estrela na tela, no slide. A estrela está em que palavra, hein? Está à esquerda da palavra eletrólise. Eletro vem de elétron, de eletricidade, e lise, a gente recorda da biologia, quebra. Eletrolise, tem um acentozinho para ficar bonito em português. Eletrólise significa quebra pela energia elétrica, quebra pela eletricidade. A gente deseja quebrar o quê, gente? Voltando, eu tenho medo de errar esse negócio aqui, ó. Ah, voltei certo. Olha lá, eu falei que na imagem do submersível da P55 Bacia de Campos, na verdade eu queria destacar a água, mas falei que a água tem hidrogênio na fórmula. E a eletrólise, ela vai querer quebrar, fazer lise com elétrons da molécula de água. Mas se a molécula de água tem hidrogênio, quando se fizer eletrolise da molécula de água, se quebrar a molécula de água, pode-se gerar hidrogênio. Mas tem que ter eletro, que é eletricidade. Eis um grande desafio, mas lembra que no início da minha fala eu falei que a eletricidade vai conectar e permitir a transição energética que se deseja? Estou voltando a falar da eletricidade. Qual o papel que estou destacando agora? A eletricidade vai quebrar a molécula de água gerando hidrogênio. Lembre-se, não tem hidrogênio na Terra, mas tem a água que contém hidrogênio. Se desmonta a fórmula da água, se libera hidrogênio, mas para isso precisa dela. Ele é o hidrogênio. Quem é ela? A eletricidade agora. Tem que ter eletricidade abundante para a partir da água gerar hidrogênio. Você paga pouco na sua conta de eletricidade, é um não gigante, gente. A eletricidade é cara no Brasil e no mundo, hoje será cada vez mais. Eis o outro desafio da transição energética. Gerar fontes no plural, teria que ter muitos S's, essa palavra fontes. Então fontes, né, fica soprando um monte de S aí, fontes, né, infinitas de eletricidade. Tem que ter sobra.
de eletricidade, a gente vai ver como se tenta resolver isso. Voltando à tela, a eletrólise é central, porque a eletrólise permite gerar hidrogênio. A partir da palavra eletrólise, lá na tela à direita, embaixo não está o hidrogênio? O foco dessa conversa são rotas de produção de hidrogênio. Me responda olhando para a tela. O hidrogênio está lá embaixo à direita da tela. A eletrólise leva uma seta para o hidrogênio? Leva. E as setas que chegam na eletrólise? Uma vem embaixo de onde? A seta que está chegando na palavra eletrólise, ela embaixo sai da energia elétrica, não embaixo, embaixo. Embaixo a palavra eletrólise, a seta que chega por baixo na palavra eletrólise, ela vem da energia elétrica, claro, pela própria definição de eletrolise. Essa energia elétrica vem de onde? Eu destaquei em azul a energia elétrica que está chegando por baixo na palavra eletrólise. A energia elétrica está vindo da solar, da eólica e de quê? Da hidrelétrica. Se pudéssemos substituir solar, eólica e hidrelétrica por duas letras, a gente volta a falar disso na conclusão do curso. Eu substituía essas letras todas, sem contar quantas letras tem em solar, eólica e hidrelétrica, tem um monte de letra. Eu substituiria isso por BR. Depois a gente fala por que eu substituiria essas letras todas por BR. Eu sei que vocês sabem o que significa BR, eu volto a falar isso no final, tá? E em cima os combustíveis fósseis também levam a eletrólise. Olha lá, jogo dos erros no visual. Carvão, petróleo e gás natural não levam a eletrólise, tá claro, gente? Então, resumindo, eu estou dizendo que tem dois caminhos para gerar o hidrogênio, para sintetizar essa tela. Um é pela eletrólise e o outro não é pela eletrólise. Qual que não é pela eletrólise? Carvão, gás natural e petróleo. Então, os fósseis não permitem fazer eletrólise e eles geram CO2. Então, por isso que eles são patinho feio, né? Eles não fazem eletrólise, mas lá na tela à direita, em cima do H2, mais para cima, o que você consegue ler? O retângulo, tem um retângulo de H2, embaixo à direita da tela. Sobe seu olhar no H2, só tem, no meio da tela à direita está escrito gás de síntese. Esse gás de síntese contém hidrogênio, e o hidrogênio do gás de síntese é obtido do petróleo, do carvão e do gás natural. Então, o petróleo, o carvão e o gás natural podem ser fonte de hidrogênio? Claro, porque o petróleo, todos sabem, química bem básica, é hidrocarboneto. Então, o petróleo, o carvão e o gás natural são compostos que contêm hidrogênio na forma? Sim. Então, a gente vai falar de um processo, se chama reforma a vapor, não está mostrado aí, que vai se chegar no gás de síntese. O gás de síntese é rico em hidrogênio, e aí se separa o hidrogênio do gás de síntese e chega no hidrogênio que está lá embaixo à direita da tela. Qual é o problema? O gás de síntese vem dos combustíveis fósseis. Gera hidrogênio? Sim, mas libera CO2. Eis a encrenca dos fósseis. Eles produzem hidrogênio, liberando o gás responsável pelo grande desafio na nossa fala, aquela imagem que eu mostrei a princípio de alagamento, de aquecimento global. É chato falar isso, das desgraças que estão aguardando ambientalmente a humanidade, as catástrofes ambientais anunciadas que estão erradas. Por que estão erradas? Porque serão piores do que é anunciado. É horrível falar disso. Eis o grande desafio, né? Trocar os fósseis, lembra nas telas, nos slides iniciais, os fósseis eram responsáveis por 82% da energia que o mundo andou hoje. Então a gente está querendo trocar carvão, petróleo e gás natural, que é 82%. Eles são fontes de hidrogênio? São, mas liberam CO2. Onde que não libera CO2 para encerrar esse slide? A eletrólise, que usa energia solar, eólica ou hidrelétrica. O Brasil tem enorme potencial nessas três. A hidrelétrica já é grande parte da nossa matriz energética, que é a mais limpa do mundo. Vou repetir o que eu falei. Eu não sei quantos países tem no mundo hoje, arredondando 200. 190 e muitos. Com medo de errar, 200. No pódio, ouro, Brasil
a nível de matriz energética renovável, principalmente porque a gente tem a hidrelétrica na nossa matriz de geração de energia elétrica, mas é crescente no Brasil as produções de energia elétrica por solar e eólica. Me interrompam se quiserem, imagino que tenha perguntas na tela aí, né? Quer falar? A nuclear, perdão, rapaz, obrigado, nada como ter aluno atento aqui, ó. Ih, rapaz, olha aí o que eu fiz. Eu esqueci da nuclear. Enquanto ele acerta a tela, gente, o que importa da nuclear? O que é muito importante, todos já ouviram falar das questões ambientais relacionadas com o risco, o medo, isso é possível, mas é controlável, de acidentes nucleares, né? Mas a nuclear não gera CO2. E o vilão gigante dessa nossa palestra se chama gás carbônico, CO2. Então, respondendo, ele voltou lá, ó, a nuclear está lá em cima, à esquerda, uma seta azul na nuclear. Siga a seta azul, né? Ela vai para a direita e depois desce em cima da palavra eletrólise. Então, a energia nuclear pode bancar a eletrólise da água. E lembra? A eletrólise da água vai gerar hidrogênio, com a vantagem de não liberar CO2. Então a nuclear pode, e é a conclusão dessa tela, eu agradeço você me lembrar de não deixar de falar da nuclear. A nuclear pode apoiar a solar, a eólica e a hidrelétrica. Eu comecei falando disso e estou fechando isso. A eletrólise, quem que vai fazer a eletrólise acontecer? A solar, a eólica e a hidrelétrica, que são novas na matriz energética mundial. Elas têm que crescer. Lembra que eu falei que falta eletricidade? O grande desafio de fazer a transição energética na direção do hidrogênio é ter eletricidade sobrando para fazer essa transição energética. É isso que não tem. E como é que se aumenta a produção de energia elétrica? Por solar, por eólica e por hidrelétrica. Se faltar as três, qual a opção que sobra? Nuclear. Entendeu isso? Se a gente quer você mais organizado da minha fala, qual o objetivo? Embaixo da tela à direita, gerar hidrogênio. Acima do hidrogênio, o gás de síntese vem dos fósseis. Por que é podre o gás de síntese? Ele gera CO2. Então esqueça aquele caminho que leva ao hidrogênio do gás de síntese. Só nos interessa ambientalmente chegar ao hidrogênio a partir da eletrólise da água, porque aí não gera CO2. Mas quais são as três? Então, o azulzinho à esquerda da tela embaixo, não está azulzinho escrito renováveis? Quais são as três renováveis? Solar, eólica e hidrelétrica. Os três nos permitirão gerar hidrogênio por eletrólise da água sem gerar CO2. É isso que se quer. Mas não há disponibilidade, né? Força, potência na solar, na eólica e na hidrelétrica para gerar sobra de eletricidade. Onde é que se vai buscar isso? Na nuclear. Resumindo, o mundo não pode abrir mão da energia nuclear. E o Brasil tem domínio dessa tecnologia. Só que de verdade aqui, a nuclear pode ser opção. E eu falo isso rindo, não querendo a desgraça dos outros. Mas os europeus não podem rir disso. Eles não podem rir, porque eles não têm opção que não seja nuclear, gente. E isso é mentira, é mentido, é omitido na mídia mundial. E infelizmente os europeus dominam o ciclo atômico, mas eles não têm outra opção. Porque quem vai bancar a transição energética é gerar hidrogênio a partir da nuclear. Grave o que eu estou falando. E você não ouve isso quase, eu aprendi com professores meus. Por quê? Porque você vai falar, mas poxa, tem opção sem ser a nuclear. Não tem a opção da eólica e da solar? Isso é para rir de novo da Europa, sem querer a desgraça deles. Por quê? Bate sol na Europa, gente. Bate até 11 da manhã e meio-dia já é frio, beça. Né? O professor que eu tive, o grande mestre meu, professor Walter Bautista Vidal, que me ensinou isso tudo que está aí, que me ensinou a frase que toda energia vem do sol. Ele dizia, era o presidente Bush, presidente americano, o Bush pai. Ele dizia que com todo o poder que os Estados Unidos têm, eles não conseguem pegar a linha do Equador e fazer passar em cima de Nova York. Eles não conseguem mexer na linha do Equador. Você vai falar, o que tem isso a ver, professor? O que tem a ver é que se toda energia vem do Sol,
Onde não bate sol não tem energia. Você vai falar, como a Europa se desenvolveu? Com energia fóssil. E quando acaba a energia fóssil? Termina a Europa, energeticamente. A Alemanha em crise hoje, por quê? Ninguém tem dúvida da competência alemã em todos os sentidos. Estamos num conselho regional de grandes professores de química nossos, e esse nosso que eu estou chamando a humanidade, tem uma tela aqui atrás linda do CRQ, em que se mostra ali alguns alemães da história da química. Eles são os mestres da química, mas eles não têm outra energia que não seja a fóssil. O que está em jogo na Europa hoje? A Rússia cerceou o fornecimento de gás natural aos países europeus. Em resumo, em qualquer processo químico, o que importa num processo químico? Matéria-prima e fonte de energia. O gás natural é fonte de energia barata. Quando a Alemanha está cerceada no gás natural, tudo ficou multiplicado por 5. Começa a dar uma crise geral, gente. Imagina que todos os nossos custos hoje, seja ele de qualquer coisa, fique multiplicado por 5. Multiplica a sua conta de energia elétrica de casa por 5. Você vai à falência em 3 meses. Mas multiplica o preço do alimento por 5. Outra falência. É isso. Enfim, a Europa está sem opção, porque ela não tem solar, eólica e hidrelétrica. Então, a transição energética na Europa não ocorrerá, gente. Ponto. Todos os políticos europeus tentam enganar isso. Mentem, em geral o político mente. Os europeus também. Alguns sabem que estão mentindo, outros não. Ok? É importante a gente ter noção disso. O Brasil com muita opção. Obrigado por me lembrar da nuclear. E o fato que a gente tem a nuclear como opção também. Por que eu falo também? Porque estamos crescendo na solar, na eólica e na hidrelétrica, que já somos grandes. Enfim, os